Seu nome completo? Márcio Faria da Silva. Senhor Márcio, vai ser ouvido como testemunha, ação penal 501-31-3008-2019-404-7000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Samir Assad, Fernando Miliácio da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. O senhor figura como colaborador? Sim, senhor. Na condição de testemunha, como foi arrolado pelo Ministério Público Federal, o senhor fica com o compromisso de dizer apenas a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Além disso, por força do seu acordo de colaboração, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de uma eventual violação do acordo e consequências para o senhor, perfeito? Sim, senhor. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde, Dr. Robson. Senhor Márcio, essa ação, ela traz aqui alguns fatos relativos a pagamentos de valores para ex-executivos da Petrobras. O senhor, na sua atuação como diretor do grupo Odebrecht, o senhor participou de pagamentos de valores para ex-executivos da Petrobras ou agentes políticos a ele relacionados? Sim, senhor. Eu autorizei os pagamentos, assim como a abertura dos programas para efetuar esses pagamentos ilícitos. O senhor poderia nos narrar de forma sucinta como funcionava essa abertura dos programas, os ajustes dos pagamentos e os efetivas execuções dos pagamentos? Sim, senhor. Dr. Robson, é o seguinte, como eu já disse aqui em vários depoimentos, via de regra, eu não negociava os pagamentos indevidos, porém, eu autorizava os pagamentos. A partir daí, era aberto um programa para os vários beneficiários, e nesse programa, aí uma vez que eu aprovava, eu praticamente saía do circuito, e esses pagamentos ocorriam de duas maneiras: ou em depósito no exterior, em contas entregues pelos beneficiários, ou em reais no Brasil, quanto à apresentação de senha. Certo. Normalmente no Rio de Janeiro. Com relação a essa segunda espécie de pagamento em reais, como que os valores em reais eram efetivamente pagos? Era o senhor mesmo responsável ou havia um setor dentro da... Não, eu desconhecia como funcionava, eu só sei que o dinheiro era disponibilizado. Você tinha na Odebrecht o setor de operação estruturada, que com os integrantes desse setor, eles cuidavam da geração dos recursos, assim como a entrega aos beneficiários ou agentes dos beneficiários. Esse setor de operações estruturadas, ele era coordenado, ou quem trabalhava dentro desse setor? Ele era liderado pelo Hilberto Silva, que tinha uma equipe que trabalhava com ele. Eu lembro do Fernando Miliácio, do Luiz Soares, tinha uma senhora em Salvador, que era Ângela, Ângela, tinha uma Ângela e tinha a Vera em Salvador. Certo. Em linhas gerais, era assim que funcionava. E o senhor mencionou de uma programação de pagamentos, isso era um sistema? Como funcionava? Não, você tinha, quando apresentava a programação dos pagamentos, o pessoal da operação estruturada tinha os sistemas e procedimentos deles que cuidavam de disponibilizar esses recursos. O senhor chegou a manejar esses sistemas? Não, desconhecia, completamente, nunca. O senhor só autorizava e eles só autorizava a abertura do programa, ou seja, para a diretoria X da Petrobras, tanto está aprovado. A partir daí, era encaminhado, como eu disse para o senhor, a demanda do beneficiário, seja em reais ou pagamento fora, que eu não acompanhava. Entre os anos de 2010, 2011, havia pagamentos de vantagens indevidas para executivos da Petrobras, a mando do senhor? Sim, senhor. A mando não, autorizado por mim. Perfeito. Sim, senhor. O senhor se recorda de alguns desses agentes? Olha, na Petrobras, conforme você tinha duas linhas. Você tinha o pessoal vinculado à diretoria de abastecimento, que tinha um partido político por trás. No caso do Partido Progressista, é o que mais ou menos dominava a diretoria de abastecimento, assim como o Partido dos Trabalhadores tinha a indicação do pessoal da diretoria de serviço. E tinha também, fora disso, que foi até objeto de várias ações penais, um pessoal a nível gerencial, como já teve condenações, já estive aqui como réu e como testemunha. Entre os agentes da Petrobras, diretores, ex-gerentes,
Eu vou citar alguns nomes e gostaria que o senhor identificasse se recebeu ou não propinas, valores em decorrência da sua atuação na Petrobras. Especificamente, o senhor recordar, inclusive nesse período de 2010, 2011, 2012. Pedro Barusco. Recebeu, sim, senhor. O senhor Djalma Rodrigues. Recebeu, sim, senhor. O senhor Renato Duque. Também. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, através do Barusco. Certo. Via de regra, quem recebia pela diretoria de serviço era o Pedro Barusco. Certo. O senhor Paulo Roberto Costa. Também. O senhor Paulo Aquino. Recebeu, Petroquímica de Suape. O senhor Glauco Colepículo Legati. Recebeu em mais de um contrato, inclusive. A partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público ao Grupo Odebrecht, foram identificados em uma tabela que faz parte do anexo 168 da denúncia, uma série de pagamentos efetuados a algumas dessas pessoas citadas aqui em espécie, identificados como real, como o senhor colocou, né? E constando em algumas dessas autorizações o senhor como responsável. Responsável pela área, sim, senhor. Odebrecht de área industrial. Por exemplo, aqui de Djalma Rodrigues consta uma série de pagamentos em espécie. O senhor se recorda disso? Recordo. Inclusive eu conheci mais durante a denúncia, mas eu tinha autorizado a abertura do programa para pagamento de vantagens indevidas a ele. Em espécie? Teve em espécie ou no exterior, conforme o quanto apresentado por ele. Era o destinatário da vantagem indevida que ele definia. Isso. Consta aqui também uma série de pagamentos em espécie ao Pedro Barusco, constando o senhor como autorizador. O senhor confirma essas... Foi autorizada a abertura do programa por mim, no caso específico do Pedro Barusco, que ele recebeu tanto em reais no Brasil, como em moeda estrangeira no exterior. Perfeito. O senhor não tinha contato com as pessoas responsáveis por efetivamente entregar os valores ou tinha? Não tinha nem ideia, como fiquei sabendo depois como isso era processado. Mas os agentes públicos que solicitavam essas vantagens indevidas, eles confirmavam ao senhor quando tinham recebido, ou pelo menos indicavam quando não tinham recebido os valores? Para mim não. Não. Alguma vez algum deles chegou ao senhor, direto ou indiretamente, que eles não tivessem recebido o que estava programado? Não, ele pode ter tido algum atraso, mas não chegava para mim. Com relação aos grupos, os partidos políticos que o senhor citou, responsáveis por dar sustentáculo na palavra, fazendo uma interpretação da sua fala, a agentes públicos da Petrobras, os pagamentos se davam também dessa maneira, no exterior e em espécie? Porque, por exemplo, na divisão de consórcio, onde a gente pagava uma parte e o consorciado outra, houve vários que o próprio consorciado é que pagou aos partidos. No nosso caso, quando a gente pagava para o Barusco, ele dizia que, ele chamava lá no passado, o senhor se lembra, que tinha a parte do partido e a parte da casa. A gente entregava para ele, e aí como era o acerto dele com o partido ou conta corrente, eu desconheço. Mas dizia ele disse em depoimentos que tinha parte que ia para o Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Mais alguma questão? Só mais uma questão também, porque narrado na denúncia, excelência, últimos questionamentos, narrado na denúncia a existência de uma espécie de ajuste de mercado ou cartel entre diversas empreiteiras para dividir algumas obras da Petrobras no período de 2004, inclusive nesse período de 2010, 2011, contemplando algumas obras citadas pelo senhor, Compeg, Renest, e outras refinarias, Replan, Revap. O senhor se recorda disso ter acontecido? Sim, inclusive eu tenho um anexo dedicado exclusivamente a isso. Existia um ajuste de mercado, onde a empresa ganhadora apresentava um menor preço
As outras empresas, via de regra, algumas davam cobertura de uma maneira individual ou em consórcio. Isso funcionou e eu tenho um anexo, se não me engano, anexo 1, que eu narro isso com bastante detalhe. Especificamente, a gente acabou não abordando anteriormente, o senhor era responsável também por o capítulo Braskem dentro da Odebrecht ou não? Não, absolutamente. Não. Nunca tive vínculo com a Braskem. E Odebrecht Ambiental? Tampouco. Tampouco. Quem era responsável pela Odebrecht Ambiental? Ambiental era o Fernando Reis. A consultora UTC, ou Ultratec, como o senhor colocou, ela se consorciou em algumas obras com a Odebrecht? Sim, senhor. Ela efetuou pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos da Petrobras nessas obras? Que o senhor pode? Nos consórcios que a gente tinha, as obras encaminhavam para as empresas que processavam os pagamentos indevidos. E foi enviado dinheiro para ela com esse intuito. Agora, como ela pagou no sistema interno dela, eu desconheço, mas ela ficou encarregada. Ela ficou encarregada, onde a gente tinha consórcio, de pagar alguns agentes e agentes aos demais. O senhor se recorda de alguns desses agentes? Olha, por exemplo, no caso aqui no Paraná da Repar, se não me engano, ela ficou responsável pela diretoria de serviço e agente com abastecimento ou o contrário. Era assim que funcionava. Certo. No consórcio TUC, o senhor se recorda? Consórcio TUC também pagamos e dividimos. A gente dividia também buscando um certo equilíbrio por causa da dificuldade de geração, mas tanto como nós como a UTC ficamos encarregados de pagar vantagens indevidas aos agentes públicos. Tá certo. Eu agradeço. Márcio, obrigado, excelente. Pela ordem, a defesa de Samira Sadi, defesa de Fernando Miliácio, defesa de Olívio Rodrigues e defesa de Paulo Vieira de Souza. Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde. Quase boa noite já. Quase boa noite. Algumas perguntas bem objetivas, senhor Márcio. O senhor conhece o senhor Paulo Vieira de Souza? Só na mídia. Só na mídia. Ele tinha algum apelido naquela planilha da Odebrecht? Desconheço porque eu não manejava a planilha. O senhor Adir Assad, o senhor conhece? Conheci o Adir Assad no CNP, que nós cumprimos pena num período junto. Perfeito. Quando o Ministério Público entabulou com o senhor a negociação que culminou com o acordo de colaboração que o senhor firmou com o Ministério Público Federal, foi indagado o senhor a respeito de Paulo Vieira de Souza? Que eu me recorde, não. Nenhum anexo, nada? Não. Tem mais perguntas, excelência? Está encerrado o seu depoimento, o senhor está dispensado já. Muito obrigado, Obrigado, doutor. boa noite. Preciso de assinar.